Queridos irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês aqui um texto da Carta aos Hebreus, capítulo 12, e refletir com vocês com uma reflexão cujo título eu dei aqui como sendo "Não aguento mais". Uma expressão da alma, eu tenho absoluta certeza, de vários de vocês. Esses tempos vão se alongando, cansando a gente, trazendo para o nosso coração, para a nossa vida, algumas das sensações que tocavam de perto aqueles aos quais o escritor dessa carta, a gente não sabe exatamente quem foi, possivelmente Apolo, mas a verdade é que o escritor de Hebreus se dirige a uma igreja cansada, passando por um sofrimento sério e grave, não muito distinguível aqui para quem lê a carta aos Hebreus, mas um sofrimento longo, recorrente, que esgarçava assim, a sua musculatura e os estava levando a esse estado de exaustão, de desânimo. E eu me arrisquei aqui a trazer nessa noite essa reflexão, imaginando que essa seja a condição de muitos de vocês. Como se não fosse pouco o cenário de lutas pessoais que vinha envolvendo a tantos, pressões assim que não tem nada a ver com o cenário de coronavírus e as dificuldades políticas pelas quais o nosso país tem passado e outras situações mais conjunturais, mas alguns já vinham sofrendo essa pressão insistente de lutas dramáticas pessoais na família, na saúde, no trabalho. E aí, de repente, somos todos atropelados por essa avalanche de situações muito complicadas, difíceis, e que montam um quadro, um cenário, um contexto em que as nossas forças vão se esgotando. Era o caso dessa igreja. Situações diferentes, como lhes disse, mas claramente o ânimo dessa igreja era o de quem está se sentindo em dificuldade, em luta. E o texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, nos orienta, e orienta aquela igreja com o que eu quero destacar aqui, como sendo estratégias de vitória sobre a exaustão. Os efeitos daquela longa pressão sobre aquela igreja eram, como lhes disse, uma certa lentidão no passo na carreira cristã, o desânimo, aquela sensação para alguns de decepção. Basta você ler a carta inteira, você vai perceber que o escritor alerta a igreja, dizendo: não se decepcionem com a fé cristã e com o nosso grande, maravilhoso, majestoso sumo sacerdote Jesus. Um cansaço extremo, a inconstância, alguns que iam e vinham. Talvez seja essa a sua situação, a nossa, de tantos de nós, nesses dias. Há dias em que você vai acordar melhor, mais disposto, decidido a viver um belo dia a despeito de todas as coisas, mas haverá outros dias em que o ânimo é o do desânimo. E assim se avança. Para alguns ali naquele quadro da carta aos Hebreus, havia também um desejo estranho e corrosivo no seu coração, na sua alma, de voltarem para trás, para os tempos em que não conheciam o Senhor e o Salvador, voltarem talvez para a sinagoga, para o culto a que eles haviam se habituado. Eram hebreus convertidos, eram judeus convertidos, seja como for. Essa é uma carta de instrução que exalta a pessoa de Jesus, a majestade do Senhor, a sua obra gloriosa, e o tempo todo faz conexão com essa obra, com quem Cristo é, com o estado de ânimo da igreja, indicando que existe um poder eficaz, a meu dispor, a seu dispor, a nosso dispor, ao qual a gente precisa recorrer e do qual a gente precisa se beneficiar em tempos em que o grito do seu coração e da sua alma é esse: eu não estou aguentando mais. Então vamos ao texto. Hebreus capítulo 12, verso 1, vamos ler só os 3 primeiros versos. O texto diz assim: portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Já nesse ponto, vale lembrar aqui um detalhe preciosíssimo, super importante, que principia essa reflexão, esse capítulo. Portanto, também nós. O portanto é um conectivo com o texto anterior do capítulo 10, mas especialmente do capítulo 11, em que o escritor enunciou um exército extraordinário de vencedores, de heróis da fé, e nos diz agora: vocês também precisam funcionar, operar, resistir, reagir, avançar, tal como fizeram no passado, sob os termos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, estes extraordinários heróis e heroínas da fé. Portanto, olhem essa galeria extraordinária, e diz o escritor aos Hebreus: também nós, agora é a minha vez, é a sua vez, de nos portarmos diante de tempos em que o grito do seu coração e da sua alma é desse jeito: eu não estou aguentando mais. Portanto, também nós vamos nos portar, vamos reagir como aqueles heróis extraordinários, heroínas da fé que o texto havia declinado de maneira tão maravilhosa. Verso 2: olhando firmemente para Jesus, ou para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que significa vergonha. Jesus menosprezou a vergonha da cruz, não fez caso dessa vergonha, suportou tudo isso. Está agora exaltado, depois do sofrimento, depois da humilhação, está assentado à direita do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, atentamente. Considerar, pois, significa dizer: comparem-se com Jesus, mirem-se no Senhor, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Toda a narrativa, toda a exortação acabava por atacar justamente o que verso 3, no finalzinho, destaca: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O escritor diz: não se cansem, e para isso é preciso que vocês adotem algumas estratégias que o texto enunciou de maneira cristalina, claríssima, e que eu quero apenas reforçar aqui nessa noite, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, vocês que participam desse momento de culto. Para que não vos fatigueis. Essa é a chave da instrução desse texto preciosíssimo, para que você consiga reagir quando na sua alma e no seu coração bater a exaustão emocional, física, espiritual, psíquica, mental, você dizendo: não aguento mais. Diz-nos a palavra de Deus, você tem como superar tudo isso. Existem recursos extraordinários para que você avance vitoriosamente, apesar da pressão que pode levar alguns ao desmaio e à exaustão. Não haverá de ser o caso da vida de vocês, já que vocês se escoram e se firmam na infalível, gloriosa, bendita palavra do Senhor que a gente acabou de ler. Essa palavra não falha. E eu peço que o Espírito de Jesus, que a inspirou também, lance luz no meu coração, no seu coração, nos nossos corações, de modo que a gente compreenda precisa e perfeitamente aquilo que o Espírito nos queira comunicar nessa noite. Que estratégias são essas? A primeira delas: você precisa, antes de tudo, se certificar de que esteja correndo certo, do modo certo, a carreira certa. Vou repetir: certifique-se de que você esteja correndo certo, ou seja, de modo certo,
a corrida certa. Vejam que o texto do verso 1 diz: corramos de que modo? Com perseverança. Isso significa, corram certo, corram da maneira adequada e correta, própria à carreira que nos está proposta. Então, certifique-se de que você esteja correndo certo a corrida certa. Imagine aqui comigo alguém, você, comprando um bilhete caríssimo, talvez, sei lá, classe executiva, para um lugar dos seus sonhos, tão desejado. Você comprou o bilhete, a passagem, imagina aí qual seria o lugar dos seus sonhos. Você comprou e vai para o aeroporto, se prepara todo, e ao chegar, por alguma razão, distraído, eufórico, você simplesmente embarca no avião errado. Olha, eu estou falando, claro, para ilustrar o ponto aqui, mas você sabe que já aconteceu isso com algumas pessoas. Embarcaram, especialmente naqueles voos de conexão, aquela história toda, corre daqui, corre para lá, e entra no voo errado. Tragédia total. Então, a primeira questão relativamente à sua caminhada com Jesus é saber se você embarcou na direção certa, se você está correndo a corrida certa, se você não pegou o avião errado. Mas não basta isso. Imagine-se, então, agora entrando no avião certo, para o destino correto, para o alvo certo. Você não pode entrar nesse avião de qualquer jeito. Primeira coisa óbvia é que você tem que viajar com o cinto de segurança afivelado. Já virá aquela instruçãozinha ali e você tem que passar o cinto de segurança. Então, essa carreira que nos está proposta indica que existe um alvo, uma direção bem definida, um modus operandi de viagem. Não é de qualquer jeito. Você não pode entrar no avião e fazer o que te der na telha. Ligar seu iPad, de qualquer maneira, você sabe que não funciona assim. Há instruções muito definidas. Num certo período da decolagem, você tem que desligar os seus aparelhos eletrônicos todos, e assim vai até o final da viagem. Você imagina alguém se sentando no lugar do outro? Quem viaja muito, alguns por aí eu sei que viajam, como Daniel Cardoso, já deve ter vivido essa situação. Você vai com o seu bilhetezinho ali, lugar é 2B, classe executiva é assim, né? Os primeiros lugares, Daniel deve viajar sempre na boa, assim, tudo, gente boa, é outra coisa. Mas vai lá no seu lugar e, de repente, tem alguém inadvertidamente sentado no seu lugar. Não funciona desse jeito. O avião certo, nas condições corretas, existe um modo de se viajar da mesma forma a carreira da vida com Jesus. Por que essa ilustração toda? Porque, em primeiro lugar, torno a dizer, alguns ainda não embarcaram na corrida certa. E essa corrida certa tem a ver, antes de tudo, com entrega da sua vida e do seu coração para Jesus. Se Cristo assumiu o comando e o controle da sua vida, então você já entrou na corrida certa. Agora, um aprendizado todo que vai indicando a cada dia, a cada passo, a cada hora, se você se mantém na direção do alvo certo, mas correndo da maneira adequada, da maneira certa. Para resumir, esta corrida que nos está proposta indica, e toda a palavra do Senhor, especialmente nos escritos de Paulo, ele se refere ao bom combate da fé. Existe um alvo a ser perseguido, existe um trajeto que precisa ser cumprido. Aliás, vale aqui já dizer que o trajeto a ser cumprido na direção do alvo é o mesmo que Jesus percorreu. A sua senda é o caminho proposto para a igreja, para mim e para vocês. Existem regras que vão governar a nossa viagem até esse alvo maravilhoso, extraordinário. A gente preciosa e amada do Senhor, na corrida certa, mas que está nessa ilustração aqui que eu trouxe para vocês, sentando no lugar do outro. Isso quer dizer que uma parte
da exaustão na vida e no coração de crentes tem a ver com a falta da descoberta daquela sua chamada específica e particular que de Deus lhe vem tal como lhe veio a sua impressão digital. É intransferível, é só sua. Isso existe uma carreira proposta de maneira universal para os crentes todos na direção da glória de Deus, na direção dos céus, do encontro com o Senhor definitivo. Este é o nosso alvo, esta é a nossa meta. Por outro lado, há situações de chamadas muito particulares e específicas. E se você não encontrar a sua, se você viver perseguindo a do outro do seu lado, você vai se cansar. A exaustão vai bater a porta do seu coração com muito mais intensidade e com muito mais força. Então, o tempo todo eu preciso me perguntar diante de Deus, nesses tempos de exaustão, e aqui me permitam dizer, é temerário a gente sair fazendo afirmativas ou afirmações proféticas a respeito desse tempo. Mas, sem dúvida, é o óbvio, basta a gente ler a palavra de Deus, é óbvio que Deus nos está falando de maneira intensa, coisas, como lhes disse no começo desse culto, que de outra forma a gente não ouviria. Deus está falando ao nosso coração de maneira super intensa. E isso tem a ver com essa chamada de volta à corrida certa, à carreira certa. Alguns que começaram bem e que se desviaram pelo caminho e estão exaustos e dizem de si para si o tempo todo, nesses dias então, não aguento mais, porque perderam o rumo, porque perderam o alvo, porque se desviaram do caminho, porque não estão andando segundo a marcha determinada pelas regras do reino de Deus. Escrevendo a Timóteo, Paulo, na sua segunda carta, declara: e o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo as regras. Então, quando o escritor aos Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, eu lhes proponho essa primeira estratégia: certifique-se de que esteja correndo certo a carreira certa. O alvo é Cristo, é a sua glória, é o encontro com Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos avançando no alvo certo. E além disso, todos os dias, o trabalho do Espírito Santo trazendo para mim, recuperando em mim, nova criatura em Cristo, a imagem do meu Senhor, do meu Salvador. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, o Espírito. Então, é parte desse alvo glorioso, da carreira proposta, você e eu, nós, nos tornarmos a cada dia, por operação do Espírito Santo, mais parecidos com Jesus. Isso traz glória para o nosso Deus. A carreira certa também é você avançar na direção de Jesus, levando muitos outros com você. Isso é parte da nossa carreira, porque essa é uma carreira, uma jornada essencialmente missionária. Você vai, você mira os céus, você mira a glória de Deus, cada dia o Espírito de Jesus trazendo de volta para o seu coração convertido a imagem de Deus, mas você levando muitos outros com você. Quantos você tem levado a Jesus? Esses tempos de comunicação digital, de culto online, de Igreja Betânia online, até a Igreja Betânia, tão offline, como alguém nos disse no começo desses dias, se virou uma igreja totalmente online, porque ou é assim ou não vai funcionar nesses dias. Quantas chances de você se comunicar com gente que jamais pisaria aqui por uma primeira vez nesse tempo, mas certamente, se você pegar o Instagram ali, passar, marcar a pessoa, indicar alguém, lá na nossa célula vai ter muita gente que precisa ouvir da salvação, que só há em Jesus, do acerto da sua vida, do alívio da exaustão da sua alma. Muita gente vai atender o seu convite, mas você tem que fazer o seu convite. Isso significa correr a carreira certa. Você sabe quanta graça, quanto alívio
o Espírito de Deus traz para o coração de quem leva outros para Jesus. Em resumo, é essa a estratégia. Eu quero saber, no meu coração o tempo todo, se eu estou correndo a corrida certa, do modo certo. O alvo é Cristo, o alvo é Jesus, o alvo é sua glória, o alvo é ter-me cada vez mais parecido com o meu Salvador e o meu Senhor. O alvo é avançar na direção dos céus, carregando quantos eu puder levar comigo pelo serviço missionário da evangelização e da ajuda ao próximo. O alvo, eu não posso me perder naquilo que sejam os meios que Deus coloca ao nosso dispor. A carreira, a profissão, o ofício, as coisas que você faz com muita habilidade, as ambições que tomam conta da nossa vida e do nosso coração, e que são lícitas e justas, mas elas são intermediárias para aquele alvo supremo para o qual nós avançamos. A nossa carreira não é essa aqui. Eu não posso me distrair confundindo e trocando o intermediário com o propósito final, o meio com o fim. Segunda orientação do escritor desse texto, que não se sabe, como lhes disse, quem é exatamente. Aqui, antes de sublinhar o que já apareceu ali na sua tela, na nossa tela, vai lembrar do texto de Paulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 11. Que maravilha! Paulo diz assim: Timóteo, meu filho, segue a justiça. Vejam só, essa é a carreira certa. Essa é a corrida certa. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Carreira certa é isso. Seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Vivendo dessa forma, você está correndo a carreira certa. E a sua alma está descansando, blindando-se contra essa exaustão que faz você gritar da sua alma para a sua própria alma e para o seu coração: eu não aguento mais. Segunda estratégia: livre-se das cargas que podem inviabilizar a chegada ao destino final. Você precisa se livrar das cargas, das sobrecargas, que podem sim, e o escritor aos Hebreus é enfático em dizer: cuidado para que vocês não carreguem o que não seja essencial e que pode comprometer a chegada ao destino final glorioso, num percurso que se parece, você sabe, muito mais com o de um fundista, longo trecho, árduo trecho, uma maratona, do que de um corredor de tiro curto. E o texto sagrado, verso 1, que nós lemos, diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Versão nova que eles têm trazido aqui de vez em quando, a Nova Almeida atualizada, diz assim: o pecado que gruda na nossa vida de maneira insidiosa. Eu preciso me livrar dessas cargas. Me chama a atenção aqui ao fato de que o escritor distingue pesos de pecados. Há pesos que vão dificultando, embaraçando a nossa corrida e a nossa caminhada, e, obviamente, são elemento de cansaço, de produção dessa exaustão, que acaba por desembocar nesse grito desesperado da sua alma para o seu próprio coração: eu não aguento mais. Mas há pesos que tem que sair do seu coração, da sua alma, de modo que você aguente mais até o destino final e avance de maneira mais descansada. É porque você anda carregando cargas que o escritor qualifica de pesos. Não são pecaminosas, não são cargas pecaminosas necessariamente. Que pesos seriam esses? As preocupações justas, justíssimas pela vida. Nesses dias, eu não tenho a menor dúvida de que pobres e ricos, claro que em medidas completamente distintas e diferentes, estão se preocupando com hoje confusíssimo. Que roteirista, digam para mim, que roteirista poderia pensar num roteiro mais sinistro
do que esse que a gente tem vivido no mundo, em particular aqui no nosso amadíssimo país. Tantas crises misturadas, uma situação impensável. Obviamente, tudo isso desemboca em preocupações que pesam no nosso coração, na nossa alma. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Tire o peso da sua alma e do seu coração, começar por essas justas preocupações. São justas porque tem a ver com coisas justas, lícitas, a sua saúde, a sua vida pessoal, os seus queridos, as pessoas da sua casa, a sua sobrevivência, o que será a nossa igreja, pesa no meu coração o tempo todo. Senhor, como vamos avançar? E os meus irmãos, e as minhas irmãs, e a minha casa, e nós, o que será? E a nossa nação? Mas o escritor diz: não permitam que esses pesos não pecaminosos embaraçem a sua caminhada e levem vocês à fadiga, à exaustão, ao desmaio e a outros pesos. Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus, na parábola do semeador, diz lá de ambições que começam licitamente, não de modo pecaminoso, mas começam a dominar o coração e a alma e pesam na vida de um bom corredor. Começa a se tornar cada vez mais pesadão e lento. E o texto indica em seguida que é preciso que eu me desembarace o tempo todo também do pecado. Claro que há aqui referência àqueles pecados mais explícitos, escandalosos, licenciosidade moral e tantas outras coisas, mas, lendo a carta aos Hebreus, se vê que existe uma preocupação contra pecados que penetram na nossa vida de modo mais sutil e podem penetrar. A incredulidade, o flerte, por conta da pressão do tempo presente, o flerte, tal como aconteceu com o povo de Deus, saído do Egito, o flerte com a volta a um passado que frequentemente é um passado que não existiu nos termos daquilo que começam a ser as cogitações do seu coração, desanimado, desejo de retornar, de apostatar, de sair desse caminho, pecados que vão de maneira insidiosa, subreptícia, sutil, disfarçada, entrando na sua vida, minando a sua vida e inibindo a sua caminhada e, no final das contas, paralisando você, jogando você desmaiado nessa raia do corredor cristão. A vida autocentrada, e como essa é uma nova, intensíssima, não nova, mas uma intensa, renovada tentação, porque num momento assim, muita solidariedade. Tem sido bonito ver aqui a cidade de Niterói. Olha aqui, já falei para vocês de outra vez, aqui à minha direita, vocês não estão vendo, mas há várias bolsas, as cestas básicas, né, Henrique? Que maravilha, muita gente podendo ser assistida aqui, especialmente as famílias ligadas aos projetos sociais da nossa igreja. Tem sido uma benção, não tem faltado recurso, tanta gente querendo ajudar e tudo, mas, gente, não é essa a marcha natural do coração humano. Um primeiro esforço, e ele não haverá de parar enquanto a necessidade estiver batendo a nossa porta, mas é porque o seu coração é um coração convertido. O diabo e minha própria carne vão tentar fazer com que eu me torne uma figura, um crente cada vez mais autocentrado. Pecado que, de maneira insidiosa, me pode embaraçar todo o percurso, inviabilizar a minha chegada ao destino final. Esquecer de que essa carreira a qual eu fui chamado para percorrer me leva a viver olhando, sobretudo, para os que estão à minha volta, os mais vulneráveis, o próximo. Terceiro elemento que compõe essa estratégia de vitória contra tempos de exaustão, de alma exaurida, cansada, fatigada. O texto sagrado nos diz, e eu vou repetir aqui para vocês o que nós lemos no verso 2 e verso 3.
Terceira estratégia. Primeira, certifique-se de que esteja correndo certo a corrida certa. Segundo lugar, livre-se das cargas que podem inviabilizar a chegada ao seu destino final. Terceira, busque inspiração, força e orientação, mirando as referências certas. Busque inspiração, você precisa se inspirar o tempo todo, porque o coração vai se afatigando quando falta esperança, quando falta luz, quando falta a vitalidade de uma inspiração que nos venha de boas referências especiais. Referências, claro, a fadiga é o esgotamento das forças, por isso você precisa buscar força e poder do Espírito do Senhor para avançar. E orientação nesses dias difíceis, nesses tempos trabalhosos, mais do que nunca eu preciso de orientação. Senhor, eu estou na corrida certa, mas me ajuda, porque haverá instâncias de escuridão. Salmista, no Salmo 18, Salmo maravilhoso de Davi, ele diz assim, um dos meus versos prediletos: o Senhor Deus derrama luz nas minhas trevas. Ele não se referia às trevas de alguém perdido eternamente, não salvo. Ele dizia, a circunstância de trevas, sombra, eu passo pelo vale da sombra, da escuridão e da morte. Então eu preciso buscar inspiração para minha alma, a energia de alguém que voe nesse voo bendito, classe econômico, executiva, não importa, mas você com boa disposição, inspirado, feliz, abençoado, alegre. A alegria do Senhor, a nossa força é. Você precisa buscar forças e poder para suportar esses tempos trabalhosos e difíceis e orientação, mas isso lhe virá desde que você olhe para as referências certas. Esse texto aponta duas. Uma, claro, a grande referência da nossa vida, para nos alimentar, para nos inspirar, para nos conceder poder, para dar-nos força, para nos revitalizar a vida, para refrigerar-nos a alma, para nos orientar o caminho, é Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Por autor, o autor do texto de Hebreus quer significar o pioneiro, esse que em primeiro lugar percorreu a senda dificílima dessa maratona tremenda da cruz e venceu, abriu o caminho. Ele é o autor da fé. Ele foi o primeiro, pioneiro. Além disso, significa dizer, ele segue à minha frente. E ele é o consumador da fé, porque a obra da fé, iniciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, haverá de ser aperfeiçoada e completada por sua intervenção direta. Consumador da fé, aquele que haverá de trazer para a sua alma e para o seu coração a bênção, a força, o bálsamo. O maior interessado em que você não se fatigue, não desmaie pelo caminho, é Jesus, que nos chamou com tão preciosa e maravilhosa vocação. Olhando firmemente para Jesus, então, nessa mirada da fé, você precisa fazer como Pedro, Mateus capítulo 14, texto célebre, citado aos montes, nunca demais. Texto maravilhoso. Pedro andando sobre as águas, olhou para Jesus e viveu o mesmo milagre extraordinário, impressionante, incrível, de alguém desafiando a lei da gravidade de andar sobre as águas. Enquanto manteve o seu olhar fixo em Jesus, ele viveu a mesma milagrosa experiência do seu mestre. Mas você lembra do texto? Reparando na força dos ventos e na altura das ondas, ele começou a afundar. Então o escritor diz, olhem para Jesus. Olhar firmemente para Jesus significa desviar-me o tempo todo de olhares secundários, desses de soslaio, desses olhares laterais que me podem perder do olhar que tem que ser mantido de maneira fixa e constante, contínua, no autor da minha fé, no consumador da minha fé, Jesus, que me ensina
e diz-nos o escritor aos Hebreus: considerem a vida de Jesus, comparem-se com Jesus. E só esta chamada a uma comparação entre mim e Jesus, entre Jesus e eu, já é por si uma enorme inspiração. O meu Salvador se apresenta como o meu treinador, por assim dizer, o modelo, e ele me chama para percorrer a mesma caminhada, olhando e me refletindo nele, ele em mim. Que maravilha! Agora, também há outras referências que derivam dessa insubstituível mirada em Cristo. Olhar para Jesus significa vida completamente entregue em suas mãos. O tempo todo. Nesses dias, estamos todos tendo uma oportunidade singular, imperdível, que nunca antes nos foi colocada na vida, de reafirmarmos a nossa entrega e dependência completa de Jesus. Minha vida é tua, Senhor. O meu futuro, o meu presente, o que será de nós, o Senhor haverá de, como disse o salmista no Salmo 18, o Senhor alargou sob os meus passos o caminho, de modo que os meus pés não vacilaram. Isso significa andar olhando para Jesus. Olhando firmemente. O advérbio é importantíssimo. Olhe firmemente, não se desvie, não se distraia com as visões laterais, mas também a sugestão é de que você tenha referências nesses heróis da fé, listados aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que são uma grande inspiração. A vida desses homens, dessas mulheres, e a vida de tantos heróis que viveram antes de nós, que nos antecederam, inclusive nessa igreja. São vidas que indicam pelo menos duas lições maravilhosas, inspiradoras, que fortalecem minha alma, o nosso coração, nesses tempos, e que nos orientam. Primeira indicação eloquente da observação da vida desses heróis do passado e esses de um passado mais recente. A vitória é possível porque eles venceram. A vitória é uma real possibilidade, seja qual for o cenário. A segunda informação que nos advém e que inspira e que fortalece e que orienta as nossas vidas nesses dias difíceis, vinda da observação dessas vidas, desses heróis, desse exército de vencedores, é a de que o nosso comandante em chefe é o sumo sacerdote Jesus, caminha conosco, peleja por nós, nós não estamos sozinhos. Eu concluo aqui perguntando como é que você se sente. Será que você se sente assim? Exausto, cansado, ou percebendo que esse horizonte da exaustão está pertinho? Sábado, uma conversa com gente muito querida e amiga, um dos amigos que conversavam de maneira virtual disse: olha, eu fui acometido de uma dor de cabeça, uma enxaqueca enorme, e a gente conversou um pouquinho ali, ele próprio dizendo, fundo emocional, recebi 2 telefonemas, essa coisa toda, tudo que tem acontecido, descreveu um pouquinho. Como é que você se sente? Eu quero encerrar esse momento orando agora por você, pela nossa amadíssima, amabilíssima Igreja Betânia, de quem a gente tem tido uma saudade doída, essa saudade da presença física, da proximidade física. Embora a gente tenha se encontrado bastante, pelo menos alguns, nós vamos orar. E depois nós vamos já caminhar para o encerramento desse momento de culto, de meditação em torno da palavra do Senhor. Ore aí no seu cantinho, na sua casa, com gente que esteja à sua volta, seus familiares, pedindo que o Espírito de Jesus anote em letras garrafais essas instruções tão preciosas da sua palavra, de modo que você obtenha já desde hoje vitória sobre a alma exausta. Corra a carreira certa de modo certo.
Se livre das cargas que podem inviabilizar a sua chegada ao destino final. Você tem que andar leve, só com o essencial. E, finalmente, tire inspiração, poder, força e orientação da mirada constante, firme e contínua às referências corretas. Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e eu devo olhar sobretudo para Ele, o tempo todo para Ele. Mas também é bom que eu me espelhe em heróis e heroínas da fé que estão aí nessa galeria maravilhosa descrita na palavra do Senhor, e vivendo também com você, alguns vivendo entre nós nesses dias. É bom que você não ande sozinho e encontre também inspiração caminhando com gente de fé, gente que não desiste, como você não haverá de desistir. Em nome de Jesus nós vamos orar agora. Pai bendito, Deus amado, obrigado pela tua palavra, inspirada, infalível, bendita, que ela ilumine as almas e os corações de tuas filhas e filhos nesta noite. Que nos venha do Espírito do Senhor inspiração, poder, vitalidade, graça, fé, muito mais robustecida, e a luz que nos alumie os passos nesses tempos de escuridade e de trevas. Ajuda-nos, ó Deus. E aqui, quem sabe, algumas pessoas que nos ouviram estão perdidas, não encontraram a carreira certa em Cristo, ou tendo entregue as suas vidas a Jesus, ainda não se assentaram no seu próprio lugar, não estão correndo na sua raia. Ó Deus, orienta-os, e a elas também, de maneira maravilhosa, pelo poder do teu Espírito Santo. Visita a tua gente, o teu povo. Nós te louvamos, porque o Senhor nos inspira a avançarmos. O grande autor e consumador da nossa fé já percorreu a mesma senda, muito mais difícil, muito mais dolorosa. É a Ele que desejamos seguir. Visita a tua gente, a tua igreja, com graça, com poder, com vitalidade inéditas, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus e para o louvor da tua própria glória. Amém.